E aí, tudo certo? O vídeo de hoje é focado aqui na banca Legale, certo? Você que vai fazer algum concurso aqui agora em dezembro ou lá em janeiro, certo? A gente vai fazer uma breve revisão aqui, alguns comentários sobre a banca Legale, certo? Agora em dezembro, os principais concursos que temos, né, da banca Legale, teremos aí a Guarda Municipal de Alvorada, certo? Tem um concurso de Alvorada, na verdade, né, mas informática é apenas para a Guarda Municipal. Tem a UFPEL lá em janeiro, se não me falha a memória, mas é um conteúdo um pouquinho diferente desse aqui que a gente vai falar, mas também serve para você que vai fazer o FEPEL. E tem Dois Irmãos, tá? Se não me engano é Dois Irmãos, então, né, que a gente vai fazer então uma revisão aí para estas provinhas, ok? Em geral, na maioria das vezes, qual é o conteúdo que a banca legal utiliza com algumas exceções, né? Ah, para nível médio e técnico, Windows, aí ela vem cobrando nas provas mais recentes Windows 11, Word e Google Chrome, tá? Word 365, pacote Office 365 e o Google Chrome. E para nível superior, eles acrescentam, além desse conteúdo, acrescentam o Excel. Aí tem algumas exceções que cai Excel também, mesmo sendo nível, não sendo nível médio técnico. Lá em São Paulo, a Legali vai fazer um concurso público da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, né, do estado de São Paulo. E aí tem um conteúdo bem diferentezinho e cai Excel para todo mundo, né? Mas em geral, o Excel é para nível superior, tá? Muito bem, a primeira questãozinha aqui que a gente vai ver e comentar sobre esse conteúdo é de Word. Ao utilizar o Microsoft Word em português, há um atalho de teclado para aumentar o tamanho da fonte e outro para diminuir o tamanho da fonte, ambos utilizando a tecla Shift. Qual é a diferença entre esses atalhos de teclado? Tá? Letra A diz aqui que são completamente diferentes. Não são completamente diferentes porque o próprio enunciado está falando que ambos os atalhos utilizam a tecla Shift. Então não são eh, totalmente diferentes. Há duas teclas diferentes, uma igual, há duas teclas iguais e uma diferente. Não há diferença entre os atalhos de teclado. Essa a gente pode eliminar. Também a letra D. Por quê? Vejam que ele está falando em aumentar o tamanho da fonte e outro para diminuir o tamanho da fonte. São duas coisas diferentes, aumentar e diminuir. Como tem duas funções, a gente não pode ter atalho de teclado para duas funções diferentes. Esses atalhos têm que ser diferentes. Olha a letra D. Não há diferença entre os atalhos de teclado. Não, tem que ter diferença. Não existe um atalho de teclado que faz duas coisas dentro do software, né? Até existe, né, digamos assim, mas aí eu seleciono o texto e tal. Mas nesse caso aqui, que são coisas semelhantes relativa à fonte, né, não existe. Então podemos eliminar aqui a letra D, tá? O gabarito dessa questãozinha aqui é a letra C de casa, há duas teclas iguais e uma diferente, tá? Eu vou abrir aqui o Word. Quando a gente estuda questões, tá? Inclusive ah, te convido a acessar aí os links que estão na descrição do vídeo, que tem links para e-book, para resolução de questões lá do PGF Concursos. E você pode me seguir no Instagram lá e me chamar no Instagram, professor, vou fazer para tal prova. Tem algum material, né? A gente te manda aí, tá? Muito bem, por que a gente estuda questões, como eu estava falando? Porque essa questão exatamente aqui, a banca não poderá cobrar. Não. Por quê? Porque não pode. Em concursos públicos as questões têm que ser inéditas, não pode ser questões repetidas. Não, isso fere a integridade da prova e tal, né? Então, o que a gente estuda aqui? A gente viu que a banca ela fez uma questão sobre essas funções, aumentar o tamanho da fonte e diminuir o tamanho da fonte. Que outra questão ela pode fazer? Bom, a gente já vê aqui que o avaliador ele está focando nessa região do Word. Pode ser que no futuro o avaliador faça uma outra questão semelhante a essa, próxima a essa. Aumentar, diminuir o tamanho da fonte está aqui, ó. Ctrl Shift e o sinal de maior, tá? Para aumentar e Ctrl Shift e o sinal de menor para diminuir o tamanho da fonte, tá? Então, ó, é o gabarito a letra C de casa, né? Há duas teclas iguais, o Ctrl e o Shift, sendo que o enunciado já dizia do Shift, e uma diferente. Então, uma tecla é o sinal de maior para aumentar a fonte e o outro é o sinal de menor para diminuir o tamanho da fonte. O que a gente pode se preparar com isso aqui? Bom, uma outra metodologia da banca legal é cobrar ícones. Então, aqui, ó, tá aqui os íconezinhos para aumentar e diminuir o tamanho da fonte. Outra metodologia da banca é cobrar localização. Né? O que é localização? Localização é isso aqui, ó, guia, página. Deixa eu botar apenas a tela, né? Então, primeiramente aqui, ó, são esses os dois ícones aqui. Tá? Aumentar e diminuir o tamanho da fonte.
São os ícones, a localização qual é? Guia ou menu, dependendo do avaliador pode chamar de menu, página inicial, grupo fonte ou submenu, alguma coisa assim, né? Fonte, página inicial, fonte. É a localização. Em todas as questões que você estudar, vem com isso. É aumentar e diminuir, é grupo página, guia, página inicial, grupo fonte e tal. Então, e outras coisas que a banca pode cobrar relativa a isso, atalhos de teclado. Aqui ela fez uma questão bem interessante, né? Ela não te perguntou de fato o atalho, ela está fazendo algumas afirmações em relação ao atalho. Mas tem algumas questões que a banca te pergunta qual é o atalho, especificar qual é o atalho, tá? Então pode ser que é uma questão da banca legal e pergunte qual é o atalho para esses recursos aqui. Pode perguntar recursos ao redor do grupo fonte e grupo parágrafo. Esses dois grupos aqui, ó, são pote de ouro de questões para legal, cai bastante esses dois grupos aqui. Às vezes daí a banca cobra o estilos, o editando aqui, guia a inserir, guia a design, guia a layout, referências, revisão e exibir, tá? Anotou aí? Anota, são as principais guias que mais caem questões na banca Legale, tá? São essas guias aqui e são essas a metodologia que a banca faz. Atalho de teclado, pode jogar um ícone lá e perguntar o que esse ícone faz. Pode perguntar pela exceção, por exemplo, não é um recurso disponível no grupo fonte. Aí coloca aqui marcadores. Marcadores é do grupo parágrafo, né? Então, esse tipo de questão assim, tá? Muito bem. Essa primeira questão de Word, gabarito aqui, letra C. Eu tenho uma apostilazinha, né, com algumas questões da banca legal, e se você quiser, pode me chamar no Instagram, @prof.josuel, me segue no Instagram e me chama lá. Professor, eu vi o teu vídeo de revisão da Legale falando da apostila, pode me dar essa apostila, é gratuita, só chamar lá, só tem que me seguir no Instagram, conhecer meu perfil lá, se você ainda não me segue. Se já me segue e tá vendo esse vídeo, pode pedir pela apostila. É uma apostila que eu já disponibilizava há alguns tempos, então provavelmente, se você já pegou alguma apostila comigo, pode ser que seja a mesma, tá? Bom, próxima questão aqui, ó. As configurações da barra de tarefas. Aqui temos uma questão que eu fiz uma simulada sobre o Windows, tá? Porque esse Windows 11, ele é recorrente nas provas da Legale. Então eu fiz uma questão simulada. Ela pegou essa questão aqui sobre o Windows 10, eu peguei ela e coloquei dentro do ambiente do Windows 11. E tem diferença, tá? Eu sempre falo, se você é usuário de Windows, atualizou do Windows 10 para o Windows 11, seu computador e tal, pode ser que tenha se assustado que é diferente, visualmente ele é diferente. Mas estudando ele é bem semelhante. Para concurso público, os conceitos dele é bem semelhante ao Windows 10. Se você já é concurseiro, estudou o Windows 10 e outras provas e tal, talvez você não sinta tanto, tá? O que você tem que se apegar? Claro, se você é concurseiro, já estudou o Windows 10 na tua vida, beleza, foca nas diferenças. Nunca estudou informática, nunca estudou o Windows 11, nunca estudou o Windows 10 e tal, nem se fala o 7. Você já estudou o Windows 7, vai estudar o Windows 11, estuda do zero, tá? Você só vai focar nas diferenças se você já é concurseiro, já se preparou para outras provas. Aí ele está perguntando sobre a localização da barra de tarefas. E aqui é uma diferença. No Windows 10, a barra de tarefas a gente consegue posicionar ela nos 4 cantos da tela. Na parte inferior, na parte superior, na parte direita ou na parte esquerda da tela do computador. No Windows 11, eu vou ver se eu acho aqui. Imagens. Barra de tarefas. Windows 11. Ó, essa vamos colocar a tela de novo aqui, ó. Eu abri em uma nova aba, isso. Cadê abrir imagem? Essa é a barra de tarefas. A barra de tarefas, essa toda parte de barra aqui, ó, ela fica somente na parte inferior. A não ser que surja uma atualização, né? Mas no momento, somente aqui na parte inferior. O que você consegue mudar? Você consegue mudar a pose, no caso, o alinhamento. Consegue mudar o alinhamento da barra de tarefas, que é ou centralizado, que é o padrão, quando você instala o Windows 11, esse é o padrão, é centralizado aqui, ou à esquerda, aqui à esquerda, tá? Então o gabarito aqui vai ser letra E, tá? Centro ou esquerda, esse é o alinhamento da barra de tarefas no Windows 11, ok? Muito bem, o que a banca pode cobrar também? As propriedades dos arquivos e das pastas. As propriedades é aquela que você clica com o botão direito em cima, aparece o menu de contexto.
e vai até propriedades. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, essa pasta aqui, ó, minhas aulas. Vem aqui com o botão direito, propriedades. E aí aparece aqui as propriedades, tá? Claro que aqui é o Windows 10. Se você está utilizando o Windows 11, o estudo é um pouquinho diferente. O próprio menu de contexto no Windows 11 também é diferente, é interessante utilizar. No Windows 11 tem uma questão diferente no explorador de arquivos, que aqui no Windows 10, se eu quiser abrir duas pastas, eu abro duas janelas do explorador de arquivos. No Windows 11, ele está permitindo agora trabalhar com guias dentro do explorador de arquivos. Então você pode abrir uma janela do explorador de arquivos e abrir diversas pastas dentro da mesma janela, igual um navegador de internet, tá? É uma das diferenças também. Outra diferença que a banca pode focar aí nas configurações do Windows 11, ele é bem diferente também se comparado com o Windows 10, tá? Também tem aí a área de trabalho, tem a área de controle está lá, mas não é muito recorrente a banca cobrar também. Aqui temos uma questãozinha sobre o Google Chrome, e a banca sobre o Google Chrome cobra bastante atalho de teclado nesse ponto. Entre todos os recursos ela cobra atalho, mas Google Chrome é o que ela foca assim de atalho. Ou ela vai cobrar atalho, ou vai cobrar parte das configurações do Google Chrome, ou aquele menuzinho lá dos 3 pontinhos, tá? É o que é mais recorrente nas provas da Legale. O usuário do Google Chrome em português está utilizando uma determinada guia, tá? Logo ele decide fazer uso do atalho do Ctrl J, o que ocorrerá na sequência. Ctrl J aqui é a letra D de dado, tá? Vai ser aberta então a guia para os downloads. A guia dos downloads feitos pelo usuário, a lista, né, o histórico de downloads, tá? Vale salientar que aquilo ali é um histórico de downloads. Se você apagar aquilo ali, não vai apagar o arquivo em si no seu computador, tá? A banca pode cobrar isso aqui. Será aberta uma nova guia, isso aqui é Ctrl T. Tá? Será aberta uma nova janela, isso aqui é Ctrl N. Uma nova janela anônima. Janela anônima, a banca pode cobrar o atalho de teclado, Ctrl Shift N, Ctrl Shift N, ou pode cobrar o conceito dela, tá? O conceito está aqui, ó. O que o Google Chrome faz, ou a janela anônima faz ou não? O Chrome não vai salvar. Resumindo bem, o Google Chrome ele simplesmente não salva os dados de navegação. Cookies, cache, histórico de navegação, histórico de downloads, essas coisas assim, tá? Então, se a banca falar algo oposto, que é uma navegação livre de vírus, é uma navegação que você fica invisível e tal, se falar algo diferente dessas coisas assim, vai estar errada, tá? O Chrome ele não vai salvar essas informações, o histórico de navegação, cookies e dados de sites, informações inseridas em formulários. É possível que sua atividade ainda esteja visível, ou seja, tu não fica invisível navegando na navegação anônima. É meio contraditório, né? Navegação anônima, mas a pessoa não fica anônima. É possível que sua atividade ainda esteja visível para os websites que você visita, seu empregador ou sua escola, seu provedor de acesso à internet. E foca também aí, ó, no íconezinho da navegação anônima, esse bonequinho de óculos e chapéu aí, tá? Lembra um disfarce, alguma coisa assim. Que a banca pode cobrar o ícone disso aqui e perguntar do que isso se refere. Agora para Excel, tá? Excel, como eu disse, só para nível superior, tá? Na maioria das vezes, tem algumas exceções. O botão inserir, localizado na guia página inicial do Excel, dispõe de uma série de opções, dentre elas. A banca pode fazer esse aqui é o tipo de conceito, o tipo de metodologia lá de Word, tá? Mas ela pode cobrar aqui também em Excel, ou ela pode cobrar conceito de uma funçãozinha, ou ela pode colocar uma fórmula que te dá uns valores ali numéricos, te dá ou texto, dependendo da função, né? Te dá uma formulazinha, tu tem que calcular e saber qual é o resultado no final, tá? O botão inserir, localizado então na guia página inicial do Excel, dispõe de uma série de opções, dentre elas, inserir linhas na planilha, inserir células, inserir gráficos, inserir planilha, tá? A única que está errada, fica muito atento em todas as questões, fica atento o que a banca está perguntando, se é as corretas ou as incorretas, tá? Inserir gráfico está disponível na guia inserir. Aqui ele está tentando te confundir. Na guia página inicial tem um botão que se chama inserir. E aqui ele pegou elementos desse botãozinho aqui e misturou, botou um só elemento que está disponível na guia inserir, que é inserir gráfico. Está correta 1, 2 e 4 e o gabarito aqui, letra D de dado, certo?
Com isso, encerramos essa revisãozinha aqui para a Banca Legal e meu Instagram é @prof.josuel. Te convido, né? Te conheço não, te convido a conhecer o nosso pacote com o nosso combo de informática e português para concursos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ele é meio geralzão assim, tem questões da Banca Vunesp, da Banca Fundatec, de outras bancas e tal. E ele tem 1 ano de acesso. É para ti que está pensando lá no futuro para se preparar em informática e português lá no futuro, lá na frente, certo? Para você que está pensando lá na frente. Mais uma vez, me siga no Instagram, @prof.josuel. Tu pode me chamar lá no Instagram. Se tu tiver dúvida com o material, se eu tenho algum material para disponibilizar, para vender e tal. Tem resolução de questões, tem e-book focado na Banca Legale, né, tem resolução de questões específicos para a Banca Legale, tem alguns cursos isolados de informática com teoria e questões. Me chama lá, diz o que tu precisa, o que tu quer, e eu te ajudo, ok? Até mais, bons estudos e boa prova aí para ti que está se preparando para esse concurso da Legale.